Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Barney Bichara, sou professor de Direito Administrativo do curso Pretório e procurador do Estado de Minas Gerais. O tema do nosso curso é a teoria dos atos administrativos. E nós vamos para a nossa quinta e última aula. A diferença entre anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E, continuando o nosso curso, finalizando o nosso curso, vamos falar sobre a distinção entre anulação e revogação. Na última aula, nós vimos as várias formas de extinção. Dentre as várias formas de extinção, eu tenho uma, a retirada. Quando a retirada se funda em ilegalidade, eu chamo a retirada de anulação ou invalidação. Quando a retirada se funda em inoportunidade e inconveniência, a retirada se chama revogação. E serão esses dois pontos, serão esses dois conceitos que nós temos que precisar na aula de hoje. Qual a diferença entre anulação e revogação do ato administrativo? Insisto, tanto a anulação quanto a revogação são formas de retirada e, portanto, formas de extinção do ato administrativo. Mas nós temos que diferenciar com muita clareza os dois institutos. Primeiro, antes de falarmos propriamente da anulação e da revogação, eu tenho que falar de um outro conceito que facilita muito a compreensão. Eu tenho que falar para vocês de mérito. Eu tenho que falar para vocês sobre o mérito do ato administrativo. Falar em mérito do ato administrativo significa dizer, mais uma vez, na clássica e importante distinção entre atos vinculados e atos discricionários. Em aulas anteriores, nós falamos que o critério para distinguir, o critério para separar o ato vinculado do ato discricionário é a liberdade que a lei confere à administração. Se a lei confere à administração pública liberdade no momento da prática do ato administrativo, eu tenho o ato discricionário. Se ao contrário, a lei não dá liberdade para a administração, se ao contrário, a lei não deixa para a administração pública liberdade para apreciar o que é melhor para o interesse público, eu tenho o ato vinculado. Então, a primeira coisa importante é ato discricionário e ato vinculado. Ato discricionário é o que a lei reconhece à administração, liberdade para apreciar oportunidade e conveniência. E ato vinculado é aquele que a lei não admite, a lei não deixa liberdade para a administração verificar se é oportuno ou não. A administração se limita a apreciar a situação concreta e a verificar se estão presentes os requisitos legais. Presentes, a administração é obrigada a praticar o ato administrativo. Mas, professor, por que você está repetindo novamente essa distinção? Porque no ato discricionário, e somente no ato discricionário, eu tenho mérito. E aí você pode memorizar, o mérito só existe nos atos administrativos discricionários. O mérito só existe naqueles atos administrativos que a lei confere à administração a liberdade para apreciar oportunidade e conveniência. Ou seja, só há mérito quando há discricionariedade. E aí você vai me perguntar, quando que existe discricionariedade? Quando que existe discricionariedade para a administração agir, para a administração atuar? Gente, a discricionariedade, ou seja, a liberdade de agir dentro
dos limites legais, a liberdade para agir dentro de parâmetros definidos pela lei, normalmente é encontrada em 3 situações. Então, eu vou dizer agora para vocês quando nós reconhecemos discricionariedade à administração. Quando que nós reconhecemos a liberdade de agir. Lembrando, quem reconhece é a lei. E a lei reconhece, normalmente, em 3 situações. Primeiro, quando a lei expressamente diz que a administração tem liberdade para agir. Se a lei expressamente diz que a administração é livre para escolher o que é mais oportuno, se a lei expressamente diz que a administração é livre para apreciar o que é mais conveniente para o interesse público, nós temos discricionariedade administrativa. Exemplo: cargos de provimento em comissão. O que é cargo de provimento em comissão? Cargo de provimento em comissão é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. É o famoso cargo do parente, que pode existir uma nomeação a qualquer momento e uma exoneração a qualquer momento. Era o cargo do parente, que agora não mais pode ser ocupado pelo parente em virtude da súmula de efeitos vinculantes número 13 do Supremo Tribunal Federal. Mas o que importa não é isso. O que importa é o cargo de provimento em comissão é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Eu, autoridade competente, nomeio quem eu quiser e exonero na hora que eu quiser. Se a lei diz que eu, autoridade competente, sou livre para nomear e livre para exonerar, a lei está dizendo que essa conduta é discricionária. Que eu tenho liberdade para apreciar o melhor momento para nomear e o melhor momento para exonerar. Então, é a primeira hipótese na qual eu reconheço discricionariedade, quando a lei expressamente estabelece. A segunda situação na qual eu reconheço a discricionariedade é quando a lei não é capaz de prever, a lei não é capaz de imaginar todas as situações concretas enfrentadas pela administração. Se o legislador não pode imaginar cada situação concreta que a administração enfrentará, significa que cabe à administração pública apreciar oportunidade, apreciar conveniência e praticar o ato. Exemplo, professor, um exemplo desse segundo caso, o artigo 25 da Lei 8666 de 93. O artigo 25 da 8666 de 93, importantíssimo para quem estuda aí para provas em geral, o artigo 25 da 8666 traz os casos de inexigibilidade de licitação. E a lei vai dizer, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. Sempre que for inviável licitar, sempre que for inviável competir, a administração não licita, porque é inexigível. E a Lei 8666 traz 3 exemplos. A Lei 8666 traz 3 casos em que a licitação não será realizada porque é inexigível. Mas por que a Lei 8666 traz 3 exemplos? Porque o legislador não ia conseguir esgotar os casos em que a licitação é inviável. O legislador não conseguiria imaginar, prescrever na lei todas as situações caracterizadas pela inviabilidade da licitação. Se o legislador não consegue imaginar todos os casos, fica reconhecida liberdade para a administração. Liberdade para a administração apreciar se nesse caso é ou não é viável a licitação. Então é a segunda situação na qual há discricionalidade. Por quê? Porque a lei não consegue imaginar todos os casos enfrentados pela administração.
A terceira hipótese de inexigibilidade, ou melhor, a terceira hipótese de discricionariedade, muito importante, é quando a lei atribui uma competência, mas não diz como exercê-la. A lei diz que a administração é competente, mas não diz como essa competência será exercida. Se a lei diz que a administração é competente, mas não diz o modo de exercer essa competência, haverá discricionariedade na escolha desses meios. Haverá discricionariedade na escolha para definir quais serão os meios de realizar essa competência. Então é importante você visualizar que no ato discricionário, a lei reconhece liberdade à administração. Quando? Quando a lei expressamente prevê. Quando? Quando a lei não consegue imaginar todas as situações concretas que a administração vai enfrentar. Quando? Quando a lei fixa uma competência, mas não diz como exercê-la. No ato discricionário, ou seja, nos atos que a administração pratica diante dessas situações, no ato discricionário, eu tenho um mérito. O que é o mérito? É a oportunidade, é a conveniência de aferir o interesse público. Mérito é a oportunidade e a conveniência nessas três situações de definir o que é melhor para a administração. E mérito só existe nos atos discricionários. É um ponto que nós não podemos esquecer. Dito o que é mérito, dito quando existe discricionariedade, nós podemos então entrar no tema específico da aula. Nós podemos diferenciar a anulação da revogação. Qual a diferença entre os dois? A primeira diferença entre anular e revogar é o fundamento jurídico que nós já mencionamos. Qual o fundamento jurídico da anulação? O fundamento jurídico da anulação ou invalidação é a ilegalidade. Eu só anulo ato ilegal. Ponto final. O fundamento da revogação é outro. O fundamento da revogação é oportunidade, ou melhor, é inoportunidade. O fundamento da revogação é inconveniência. Portanto, ato administrativo objeto de revogação é ato administrativo que legal, é ato administrativo válido. Eu só revogo ato válido, porém inconveniente, porém inoportuno, porque se ele não for válido, aí eu não revogo, eu invalido, eu anulo. Então essa é a primeira diferença, o fundamento. A segunda diferença é a competência. Quem tem competência para anular o ato administrativo? Tem competência para anular o ato administrativo? Primeiro, a própria administração pública, com base no seu poder de autotutela. Não podemos esquecer desse princípio, o princípio da autotutela, há muito tempo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos duas súmulas muito famosas sobre o assunto. A súmula 346, que vai dizer: a administração pode anular seus próprios atos. E a súmula 473, ambas do Supremo Tribunal Federal. A súmula 473 vai dizer: a administração pública pode anular seus próprios atos quando aivados de vícios, pois deles não se originam direitos. Diz a súmula. As duas súmulas, professor, mas a 473 só diz isso que você falou? Não, ela é maior um pouquinho, mas por enquanto vou ficar aqui. Tanto a súmula 346 quanto a súmula 473 consagram o princípio da autotutela, segundo o qual a administração pode rever seus próprios atos. Pode rever seus próprios atos
de ofício. Ela olhou o ato e decidiu anular, porque ela própria reconheceu uma ilegalidade. Ou ela pode rever para anular a requerimento. Você, cidadão, mostrou à administração a existência de um vício. E a administração disse, é verdade, anulo o ato. Então, o poder de autotutela, o princípio da autotutela, reconhecido o princípio, ou o poder, reconhecido pela súmula 346 e 473, permite à administração pública rever seus próprios atos. A pedido ou a requerimento, e ao rever seus próprios atos, a administração pode anulá-lo, invalidá-lo, destruí-lo. Segundo, quem também pode anular o ato administrativo? Também pode anular o ato administrativo, o Poder Judiciário. E aí nós já falamos várias vezes. No Brasil vigora o sistema inglês, ou o sistema da unidade de jurisdição. Pelo sistema inglês, ou unidade de jurisdição, não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Ou seja, o Poder Judiciário pode apreciar qualquer ato administrativo. Unilateral, bilateral, geral, individual, vinculado, discricionário, qualquer ato administrativo pode ser apreciado pelo Poder Judiciário no que toca à sua legalidade. É como se fosse a Roma antiga e o Judiciário representasse os imperadores de Roma. O imperador, estão lembrados daqueles filmes? O imperador só faz assim para poupar a vida de quem está lutando na arena. Ou faz assim para dizer, não vale a pena, pode matar. O Judiciário só faz isso. O Judiciário diz, o ato é legal ou o ato é ilegal. Acabou. O ato é legal porque é praticado conforme o direito, ou o ato é ilegal porque é praticado em desconformidade com o direito. Se é ilegal, anula. Acabou. O judiciário é o guardião da legalidade, é o guardião do direito, e se resume a dizer válido ou inválido. Já que o judiciário é o guardião da legalidade, é o guardião do direito, e no Brasil vigora o sistema inglês, unidade de jurisdição, o Poder Judiciário pode apreciar o ato administrativo e, reconhecendo sua ilegalidade, pode determinar a sua anulação. Tudo bem? Agora vamos para a revogação. Quem é que pode revogar o ato administrativo? Só pode revogar o ato administrativo a própria administração pública. Só. Ponto final. A revogação de um ato é exclusiva da administração pública. Por quê? Nós falamos. No ato discricionário, nós temos mérito. No ato discricionário, nós temos oportunidade, nós temos conveniência. E só pode apreciar a oportunidade e só pode apreciar a conveniência do ato a própria administração que praticou o ato. Se o ato é legal, mas inconveniente, se o ato é legal, mas inoportuno, o judiciário, no exercício da função jurisdicional, não pode apreciar a conveniência e a oportunidade. Acabei de dizer, o judiciário é o guardião da lei. Ele diz legal ou ilegal. Mas o ato objeto da revogação, ele é sempre legal. Não é oportuno. Ele é sempre legal, mas não é conveniente. Mas oportunidade e conveniência é mérito. Oportunidade e conveniência é mérito. Só existe nos atos discricionários e é reservado apenas à administração pública. Então, só pode revogar o ato legal a própria administração. E aí vem uma questão perigosa. Aí vem a famosa pegadinha. Pode o Poder Judiciário revogar um ato administrativo? Pode o Poder Judiciário determinar a revogação de um ato administrativo?
Pode. Pode. Em qual situação? Nós vimos nas aulas iniciais, especificamente na primeira aula, que a função administrativa ela foi atribuída principalmente ao Poder Executivo. Que a função administrativa ela foi atribuída tipicamente ao Poder Executivo. Mas nós temos nos outros poderes, no Judiciário e no Poder Legislativo, o exercício de atividade administrativa. Atipicamente, nós temos. Se existe atividade administrativa no âmbito dos 3 poderes do Estado, de forma típica ou de forma atípica, se existe atividade administrativa no âmbito dos 3 poderes do Estado, quer dizer que existe ato administrativo no âmbito dos 3 poderes do Estado. Se existe ato administrativo no âmbito dos 3 poderes do Estado, quer dizer que há atos discricionários e atos vinculados no âmbito dos 3 poderes. Então, para resumir, pode o Poder Judiciário revogar um ato administrativo? Pode, quando o Poder Judiciário atipicamente pratica um ato administrativo. E aí ele, Poder Judiciário, revoga um ato que ele tenha praticado. Imagine o Poder Judiciário realizando um procedimento licitatório e no curso da licitação a administração julgue inoportuna a contratação. A administração julgue inconveniente continuar o procedimento. A administração, então, ou melhor, o Poder Judiciário, que está conduzindo a licitação, o Poder Judiciário diz, revogo a licitação. Mas aí você tem que pensar, cuidado, no exercício de sua função típica, julgar, o Judiciário jamais revoga ato administrativo. No exercício de atividade administrativa que o Judiciário atipicamente vem exercer, o Judiciário pode revogar um ato que ele, Poder Judiciário, tenha praticado no exercício da função administrativa. Exemplo, a administração judiciária, o Poder Judiciário, concede férias a um servidor, depois o Judiciário revoga as férias do servidor. O tribunal diz, ó servidor, suas férias estão marcadas para março. Quando chega em fevereiro, o tribunal diz, ó, você não vai tirar mais férias em março, não, porque tem muito serviço. Vamos revogar as suas férias e marcá-las para setembro. Então eu tenho nessa situação o Poder Judiciário revogando um ato administrativo seu, porque ele está exercendo atipicamente função administrativa. Cuidado com esse raciocínio, porque ele é perigoso. Quem é que pode anular o ato administrativo? A própria administração e o Poder Judiciário. Quem é que pode revogar? Só a administração. Quem é a administração? Quem estiver exercendo a função administrativa, qualquer que seja os poderes. Tudo bem? Terceira distinção. Efeitos. Quais os efeitos da anulação? Quais os efeitos da revogação? Então, terceira diferença. Efeitos. A anulação, ela produz efeitos, em regra, na verdade, gente, preciso dizer isso. O que acontece? Quando nós estudamos esse ponto, diferença entre anulação e revogação, especificamente efeitos, a doutrina tradicional, a doutrina clássica, vai dizer o seguinte, o efeito da anulação sempre é ex tunc, isto é, retroativos. Sempre que a administração anula um ato administrativo, os efeitos da anulação são efeitos ex tunc, retroativos. São efeitos que têm o poder de apagar todas as consequências jurídicas produzidas pelo ato.
Qual que é a lógica? A lógica é, o ato administrativo viciado, o ato administrativo ilegal, ele é estéril. O ato administrativo viciado, o ato administrativo ilegal, por ser estéril, não é capaz de gerar direitos. Então, se eu pratiquei um ato administrativo no mês passado, ele presume-se válido, ele presume-se legítimo. E como válido e legítimo, ele produz todos os seus efeitos como se válido fosse. Hoje, a administração anula esse ato. Hoje a administração fala, oh meu Deus, pratiquei esse ato ilegalmente, eu vou anular. Se eu declaro que ele é inválido hoje, é porque eu estou dizendo, ele é estéril, ele não é capaz de gerar direitos. Portanto, quando eu anulo hoje, os efeitos da anulação consistem em apagar todos os efeitos que o ato produziu desde a sua origem. Eu vou apagando, eu vou desmanchando, eu vou destruindo qualquer consequência jurídica que o ato produziu desde a sua origem. Por isso que eu digo que a anulação produz efeitos ex tunc, ou retroativos. Apagará a anulação todos os efeitos que o ato tenha produzido. Por quê? Porque ele não é capaz de gerar direitos. É o que diz a doutrina tradicional. Simplesmente vai dizer, efeito da anulação ex tunc, efeito da anulação retroativo. Tudo bem? O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai dizer o seguinte, depende, não é sempre assim. Não é sempre assim. Existem atos e atos. E o efeito da anulação dependerá do tipo de ato que eu estou anulando. Ele vai dizer, o efeito da anulação depende da natureza do ato anulado. Ele coloca o seguinte, se o ato administrativo é um ato ampliativo de direito, se eu for anular esse ato, o efeito da anulação é ex nunc, isto é proativo, vale de hoje para frente. Peraí. Como assim? O que é ato ampliativo, professor? O que é ato ampliativo? Ato ampliativo é aquele ato que cria direitos para o cidadão. É aquele ato que amplia a esfera jurídica do cidadão. Exemplo, eu peço uma licença para construir e a administração pratica a licença. A licença ampliou minha esfera jurídica. Agora eu tenho um direito que eu não possuía, o direito de construir, o direito de reformar. O Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer, se o ato que a administração praticou é um ato ampliativo de direito, ampliou o direito de alguém, e depois a administração pública decide anular esse ato, a anulação vai produzir efeitos de hoje para frente. Por quê? Diz o Celso Antônio. Porque o ato é ampliativo. O cidadão é de boa fé. O cidadão, ele não tem noção do que acontece no âmbito da administração. Ele é de boa fé, ele chega na repartição, pega a fila, pega a senha, entra na fila, é atendido, requer a prática de um ato e o ato é praticado. Se ele foi praticado com vício ou não, eu, cidadão de boa fé, eu não sei. E eu, cidadão de boa fé, que adquiriu um direito por ato da administração, não posso ser prejudicado, porque a administração, de repente, diz que esse ato é ilegal. Esse ato deve desaparecer? Deve, porque ele é ilegal. Esse ato deve ser destruído? Deve, porque ele é ilegal e não pode sobreviver. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando você, administração, anular o ato, esse ato vai parar de produzir efeitos de hoje para frente. Porque os efeitos que esse ato já produziu em relação a mim devem permanecer como estão. Portanto, os efeitos da anulação
do ato ampliativo os efeitos serão ex nunc daqui para frente. E nesse sentido, o professor cita vários julgados do STF nesse sentido. Exemplo, professor, um outro exemplo, que é o exemplo do Celso Antônio, que é o exemplo do STF. Eu sou um servidor e começo a receber uma gratificação por função de direção, chefia e assessoramento. Só que eu não poderia, por um motivo legal, exercer essa função. Eu sou nomeado para essa função, não poderia, porque a lei me impede. Mas eu sou nomeado para essa função, entro em exercício nessa função, desempenho essa função e começo a receber. E estou trabalhando e recebendo, daqui 3 meses, a administração fala, opa, não podia ter dado a gratificação para esse servidor, anula essa gratificação porque é ilegal. Ele vai dizer, o servidor de boa-fé não tem que devolver o que recebeu. O servidor de boa-fé não tem que repor aos cofres públicos o que recebeu por uma razão simples. O ato é ampliativo, deram para ele uma gratificação. Segundo, ele é de boa-fé. Terceiro, ele trabalhou. Tem que anular o ato que concedeu a gratificação? Tem, mas o efeito vai ser de hoje para frente. De hoje para frente, ele para de receber a gratificação e desempenhar a atribuição. Ponto final. Mas tudo o que passou continua como está. É o que ele vai dizer. Se o ato, diferentemente, for restritivo de direito, tudo bem, gente? Se o ato for restritivo de direito, significa que o ato administrativo diminuiu a esfera jurídica do cidadão. Restringiu direitos do administrado. Exemplo, um tombamento. Eu tenho um bem e a administração tomba o meu bem, porque ele se reveste de características relacionadas a fatos memoráveis da história brasileira. E a administração tomba o meu imóvel, tomba o meu bem. Ótimo. Depois se descobre que o tombamento foi ilegal. Depois se descobre que o tombamento não poderia ter acontecido da forma como ocorreu. Houve um vício. Aí o Celso Antônio vai dizer, se o ato administrativo, objeto da anulação, for um ato restritivo de direito, que prejudicou, restringiu o cidadão, aí sim, aí o efeito da anulação vai ser o quê? Ex tunc, vai ser retroativo, porque o cidadão não pode ser prejudicado por um erro, por uma ilegalidade da administração. Então a conclusão do Celso Antônio Bandeira de Mello é, o efeito da anulação depende do ato anulado. O efeito da anulação depende do ato anulado. Significa, se o ato é restritivo, ex tunc, retroativo. Se o efeito é ampliativo, é ex nunc, proativo. Tudo bem? Mas esse é o posicionamento do Celso Antônio Bandeira de Mello. Porque a maioria vai dizer, a ilegalidade, anulo. E se eu anulo, diz a maioria, o efeito é sempre ex tunc. Agora, dito o efeito da anulação, nós vamos falar sobre o efeito de quê? Sobre o efeito da revogação. E aí é uma palavra. Aí, na verdade, 2 ou 3 no máximo. Na revogação. Qual o efeito da revogação? Quando a administração pública revoga um ato administrativo, quais os efeitos desta revogação? Efeitos ex nunc, ou seja, efeitos proativos. Qual a lógica, gente? A lógica é, eu só revogo ato legal, que é inconveniente. Eu só revogo ato legal, que é inoportuno. Se o ato é legal, ele produziu todos os seus efeitos validamente. Portanto, esses efeitos devem permanecer. Se hoje ele se tornou inconveniente, se hoje ele se tornou inoportuno,
A partir de hoje, eu revogo e a partir de hoje, ele para de produzir seus efeitos. Mas tudo que ele produziu continua a existir. Daqui para frente, não. Quarta diferença. Professor, só me situa aí, que é muita explicação e eu me perdi. Estamos falando sobre diferença entre a anulação do ato administrativo e a revogação do ato administrativo. A anulação. Primeira diferença, fundamento. Segunda diferença, competência para anular e revogar. Terceira diferença, efeito da anulação e revogação. Agora, a quarta diferença, limite. Quais os limites ao poder de anular o ato administrativo? Quais os limites ao poder de anular o ato administrativo? Primeiro, há um limite temporal importantíssimo. Se você faz concurso, decore esse artigo. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. O artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal, o artigo 54 da Lei 9784 de 99 vai dizer: a administração pública tem o prazo de 5 anos para anular o ato administrativo. A administração tem um prazo de 5 anos para anular o ato administrativo. Passados 5 anos, ela não mais pode anular. Então, há um limite temporal. Passado o período de 5 anos, não pode a administração mais tocar no ato e anular esse ato. Não pode. Pontos perigosos. Interessa se o vício é no sujeito? Interessa se o vício é na forma? Interessa se o vício é no objeto ou na finalidade? Interessa se o vício é sanável ou insanável? Não interessa. Aqui eu não quero saber que tipo de vício. Aqui eu quero saber, passaram 5 anos? Passaram. A administração não pode anular o ato administrativo. Ainda devo ressaltar, a lei, quando fala 5 anos, a lei impõe requisitos. A lei diz, primeiro, o destinatário do ato sempre deve ter boa-fé. Sempre deve existir má-fé. Porque se existir má-fé, a administração vai ter a vida inteira para anular o ato. Então, primeiro, o destinatário do ato deve estar de boa-fé. Segundo, o ato tem que ser um ato ampliativo de direitos. O ato tem que ser um ato que criou direitos para o cidadão. Então, se eu, administração pública, pratiquei um ato administrativo que criou direito para você, eu, administração pública, pratiquei um ato administrativo e você é de boa fé, e passaram 5 anos e eu não fiz nada, e passaram 5 anos eu fiquei inerte, não interessa a natureza do vício. A administração não poderá, administrativamente, a administração não poderá, com base na autotutela, anular o ato administrativo. Então, a primeira limitação é o tempo. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. Mas a Lei 9784 traz requisitos: ato ampliativo e boa-fé. O segundo limite ao poder de anular é a famosa, importante teoria do fato consumado. O que significa falar na teoria do fato consumado? Acolhida pelos tribunais, reconhecida pela jurisprudência. O que é teoria do fato consumado? Gente, nós podemos traduzir a teoria do fato consumado naquele ditado, que na verdade não é um ditado, né? É uma passagem do livro do Camões, que diz: agora Inês é morta. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Os efeitos jurídicos do ato se consumaram. Os efeitos jurídicos do ato se consolidaram. Não há o que fazer. Embora haja uma ilegalidade,
embora haja um vício, os efeitos se consolidaram. E em nome da segurança jurídica, em nome da boa-fé, a administração deixa como está. Percebam, gente, isso é exceção. Isso é uma exceção, porque a regra é o dever de quê? A regra é o dever de anular. A regra é o dever de destruir. Mas se os efeitos já se consolidaram, se para preservar a segurança, a estabilidade, a boa-fé, a administração reconhecer que deve ficar como está, ficará como está. Os efeitos se consolidaram. O fato se consumou. É a teoria do fato consumado. Claro isso aqui? Agora vamos falar sobre limitações ao poder de quê? Ao poder de revogar. Falamos que existe um limite temporal e um limite material ao poder de anular. Agora nós vamos falar sobre as limitações ao poder de revogar. Primeiro, há limitação temporal ao poder de revogar? Não há. Não há. Significa que, a qualquer tempo, a administração pode revogar um ato administrativo. A qualquer tempo, a administração pode revogar um ato administrativo porque o ato é legal. O ato é legal, e se ele é legal, ele continua a existir. Mas a qualquer momento, ele se torna inconveniente. A qualquer momento, ele pode se tornar inoportuno. E aí, quando esse momento chegar, a administração pode o quê? Pode decidir pela sua revogação. Então, a qualquer tempo isso pode acontecer. Agora, e o que é mais importante, há limites materiais ao poder de revogar? Há situações em que a administração não revoga por uma simples razão. Não é possível revogar. A administração não revoga por um simples motivo. Não dá para revogar. Mas o limite aí não é temporal. O limite aí é material. Não é o tempo que impede a revogação. São as circunstâncias materiais. E aí nós temos que dizer, quais são esses limites materiais ao poder de revogar? Primeiro, atos exauridos, atos consumados. Eu não revogo atos consumados. Eu não revogo atos exauridos. Por uma simples razão. Eles já se consumaram. Eles já aconteceram. Não dá para revogar, porque já aconteceu. Exemplo, eu concedo férias a um servidor, o servidor entra de férias, goza suas férias e volta ao serviço. Tem como revogar as férias do servidor? Não tem. Ele já foi, já gozou as férias, está de volta. Não tem jeito. Se consumou, se exauriu. Ou então a administração determina a demolição de um edifício e depois a administração determina a revogação desse ato. Mas o edifício já foi demolido. Determina a demolição, o edifício é demolido. Depois a administração vai revogar. Impossível. Já foi demolido, ele já se consumou, ele já se exauriu. Então, a primeira hipótese em que a limitação ao poder de revogar são os atos consumados, são os atos exauridos. A segunda limitação é importantíssimo. Ato que gera direito adquirido. Não pode esquecer. Ato que gera direito adquirido, até assustei, porque eu lembrei aqui de como isso é importante. Ato que gera direito adquirido não pode ser revogado. Não pode. Terceiro, não pode ser revogado ato complexo. O que é ato complexo? São várias as classificações do ato administrativo. Eu posso classificar o ato administrativo de diferentes formas. Uma das classificações é sobre a vontade como fator formador do ato. Se eu tenho um órgão, e esse órgão emite uma vontade, e essa vontade é suficiente para o ato se completar, o ato é simples. Se eu tenho 2 ou mais órgãos que manifestam vontades homogêneas, e essas vontades homogêneas juntas formam um ato, isso é um ato complexo. É um ato
formado por duas vontades. Ato complexo não pode ser revogado. Claro isso aqui? Terceiro, não pode ser revogado atos de controle. O que é um ato de controle? É um ato que exerce controle sobre outro ato. Se a administração exercer o controle e diz é legal ou ilegal, tem como voltar atrás. Quarto, e é o mais importante para a gente encerrar esse ponto. Quarto, ato que integra procedimento. Professor, ainda tem mais um, tão importante quanto esse. Ato que integra procedimento também não pode ser revogado. Outro exemplo de ato que não pode ser revogado, ato vinculado. E aí você coloca um asterisco se você estiver copiando. Você coloca um asterisco porque ato vinculado não pode ser revogado. Por quê? Porque ato vinculado não tem mérito. Ato vinculado não tem mérito. E revogar é mérito. Revogar é oportunidade. Revogar é conveniência. Alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Professor, meu nome é Rayane, eu sou da faculdade Unip e eu queria saber o que é coisa julgada administrativa. Colega pergunta, o que é coisa julgada administrativa? Conceito importantíssimo. Coisa julgada administrativa, primeiro, é diferente da coisa julgada judicial. A coisa julgada administrativa não tem o mesmo sentido da coisa julgada judicial. Coisa julgada administrativa é a qualidade de imutabilidade de uma decisão administrativa no âmbito da administração. É a qualidade e imutabilidade de uma decisão pela própria administração. Percebam, esse ato pode ser mudado? Pode. Mas no âmbito administrativo, não. Esse ato pode ser mudado? Pode, judicialmente. Mas administrativamente, não. Se ele não pode ser mudado administrativamente, essa qualidade de imutabilidade é que eu chamo de quê? De coisa julgada administrativa. E a pergunta foi muito oportuna, porque entra exatamente no que estamos dizendo. Todas essas situações que a administração não pode revogar, a doutrina costuma enquadrar como sendo o quê? Hipóteses de coisa julgada administrativa. A doutrina vai dizer, se o ato é legal, o ato não pode ser anulado. Se a administração não pode revogar, o ato é irretratável. E, portanto, ele não pode ser mudado. Se ele não pode ser mudado administrativamente, ele é o quê? Ele é a chamada coisa julgada administrativa. Importante lembrar que o Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma opinião mais restrita sobre o assunto. Ele vai dizer, para mim, coisa julgada administrativa é mais restrito. É só a decisão proferida em processo administrativo contencioso. A decisão proferida em processo administrativo contencioso, essa sim, é coisa julgada administrativa e não cabe modificação no âmbito administrativo. Mas é uma opinião mais restrita do Celso Antônio Bandeira de Mello. Claro isso aqui? Apenas mais uma coisinha para encerrarmos o nosso assunto, é a convalidação. Diferenciada a anulação da revogação, nós temos que falar rapidamente sobre convalidação. O que é convalidar? Convalidar é corrigir. Convalidar é a correção. A convalidação é um ato pelo qual a administração corrige um outro ato que possui um vício que sanável, que nós já estudamos. Se a administração está diante de um ato inválido, e esse ato inválido pode ser corrigido, a administração pública vai corrigi-lo. E esse ato nós chamamos de quê? De convalidação. Qual o efeito da convalidação? Efeito ex tunc. Se eu convalido o ato hoje, o efeito da convalidação retroage à data na qual o ato foi praticado. Tudo bem? Para a maioria da doutrina, a convalidação é um dever.
para a maioria da doutrina, a administração tem o dever de convalidar, como regra. Contudo, a Lei do Processo Administrativo Federal, a 9784, no artigo 55, coloca a convalidação como faculdade. Tudo bem? Encerramos aqui o nosso tema com um breve resumo. Vamos resumir essa aula. O que é que nós falamos? Primeiro, o que é mérito? Mérito é a oportunidade e a conveniência. Só existe nos atos discricionários. Segundo, diferença entre anulação e revogação. Lembrando que a anulação tem como fundamento a ilegalidade e a revogação tem como fundamento a oportunidade de conveniência. Falamos que a competência para anular é da própria administração ou do Poder Judiciário, e a competência para revogar só da própria administração. Falamos sobre os efeitos. O efeito da anulação, para a maioria da doutrina, é ex tunc, efeitos retroativos. O Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer, depende. O efeito da revogação é ex nunc, porque o ato é legal. Depois falamos sobre as limitações ao poder de anular. Vimos que a primeira limitação é o tempo, 5 anos, artigo 54 da Lei 9784, e segundo, a teoria do fato consumado, a consolidação dos efeitos jurídicos. Vimos que o limite para revogar é apenas limite de natureza material, porque não há tempo. Vimos, finalizando agora mesmo, a convalidação, dizendo que a convalidação é o ato pelo qual a administração corrige ato que possui vício sanável. Ô professor, só me repete, qual vício, em regra, possibilita a correção? Vício de forma e vício de sujeito. Se a administração pública estiver diante de um vício de forma ou um vício de sujeito, em regra, ela poderá o quê? Ela poderá corrigir esse ato. Lembrando só o seguinte, a doutrina diz, não há regra. A administração vai ter o dever de convalidar. A Lei 9784 vai dizer, a administração convalida se quiser. Tudo bem? Dessa forma, a gente encerra o nosso curso. Obrigado a todos os espectadores. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem mandar um e-mail para o nosso programa, saberdireito@stf.jus.br. E se alguém quiser rever a aula, pode fazer o download no site www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima e obrigado.